Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, falou sobre as vacinas que apresentaram problemas relatados pela Anvisa. Ele presta depoimento à CPI da Covid do Senado Federal. Barra Torres explicou por que a Anvisa negou o certificado de boas práticas à Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Na avaliação da agência reguladora, a vacina indiana não apresentou as condições de segurança exigidas. Não conformidades identificadas representavam risco significativo à fabricação e à garantia de qualidade, implicando em risco sanitário aos usuários. No caso do uso emergencial, sempre se avalia o risco-benefício. E quando esse risco-benefício é favorável, o uso emergencial é autorizado com uma série de condicionantes, inclusive de uma monitorização intensa. Torres ainda disse que a Índia deve responder rápido sobre as questões relatadas. Ele acredita que os problemas vão ser resolvidos e então poderá ser feita uma nova avaliação sobre o imunizante. Ele falou ainda sobre a vacina russa, Sputnik V, que teve a importação vetada pela Anvisa. Barra Torres afirmou que a autorização ainda aguarda documentação. A análise será feita dentro do prazo legal e o nosso posicionamento será firmado. É muito importante que se entenda que esse processo que fizemos de interrupção ou de negativa da autorização excepcional de importação, aí é uma outra questão, não deve somar a essa marca Sputnik V nenhum pensamento negativo. Isso faz parte do processo. E uma boa notícia, uma vacina universal contra o coronavírus está sendo desenvolvida por cientistas. A ideia é criar um imunizante eficaz até contra as futuras linhagens. O desenvolvimento de uma vacina universal contra o coronavírus está próximo. Cientistas da Duke University, nos Estados Unidos, fazem uma pesquisa para criar um imunizante contra atuais e futuros beta-coronavírus, que causam outras síndromes respiratórias. Os resultados, ainda preliminares, foram publicados em uma revista científica. Pesquisadores se concentraram em desenvolver um imunizante que bloqueie a ligação da chamada proteína spike com o receptor ACE2, responsável por permitir que o vírus ataque o sistema imunológico, que é o mecanismo comum de todos os beta-coronavírus. Por isso, a comunidade científica acredita que futuras linhagens do vírus também dependam dessa conexão para atacar o sistema imunológico. A vacina já foi testada com sucesso em macacos. O novo imunizante ainda precisa passar por 2 etapas antes de chegar ao mercado: aplicação em pequenos grupos de humanos e testes em larga escala. Um estudo revela que os anticorpos que neutralizam a Covid-19 permanecem no sangue por pelo menos 8 meses depois do contágio. A pesquisa foi feita com 162 pacientes com sintomas de coronavírus durante a primeira onda da pandemia na Itália. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. Segundo o estudo, esta é uma observação registrada independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de outras patologias. 8 meses após o diagnóstico, apenas 3 pacientes de um total de 162 não testaram positivo para anticorpos. Os pesquisadores italianos consideram que a presença precoce destes anticorpos é fundamental para combater com sucesso o contágio, uma vez que quem não os produz nas 2 primeiras semanas depois do contágio corre um maior risco de desenvolver formas graves de Covid. O grupo desenvolveu um teste específico para anticorpos, usando técnicas empregadas para o estudo de outros tipos de anticorpos desenvolvidos como resposta autoimune. Graças às vacinas contra o HIV, os pesquisadores também desenvolveram um novo método para avaliar os anticorpos que protegem contra o SARS-CoV-2.
E no Paraguai, onde em 2020 a pandemia parecia relativamente controlada, o sistema de saúde está lotado. Pacientes enfrentam filas, falta de leitos e oxigênio. A aceleração dos casos no país tem provocado colapso nos hospitais. Muitos pacientes são atendidos com oxigênio e soros em cadeiras ou macas posicionadas nos corredores. O sistema de saúde no Paraguai inclui serviços de seguridade social acessados por cerca de 20% da população graças ao emprego formal, além de centros de atendimento público, utilizados por 60% dos paraguaios. Com pouco mais de 7 milhões de habitantes, o Paraguai registra quase 300 mil casos e mais de 7 mil mortes por Covid-19. A campanha de vacinação, no entanto, caminha a passos lentos. O governo culpa o não cumprimento de prazos pelo sistema COVAX e contratos abusivos impostos por fornecedores privados. Com a piora da situação sanitária, muitos têm que recorrer ao sistema particular e contrair dívidas. E mudando de assunto, o exército israelense afirmou que matou 15 integrantes de grupos armados palestinos na faixa de Gaza em resposta ao lançamento de foguetes. As informações foram anunciadas pelo porta-voz das forças israelenses, que garantiu que o Estado hebreu está pronto para uma escalada e na fase inicial da resposta contra alvos militares em Gaza. Autoridades do enclave palestino declararam um balanço de 22 mortos, entre eles 9 crianças. Estamos em uma luta em diferentes frontes, Jerusalém, Gaza e em outros lugares do país. Esta noite, no dia de Jerusalém, as organizações terroristas de Gaza cruzaram um limite e nos atacaram com mísseis nos arredores de Jerusalém. O balanço do exército israelense afirma que 200 foguetes foram lançados contra Israel recentemente. 90% deles foram interceptados pelo sistema antimísseis. Os novos ataques e disparos de foguetes aconteceram em um momento de violência em Jerusalém Oriental, setor palestino da cidade sagrada, ocupada e anexada por Israel. 520 palestinos ficaram feridos em ações policiais de repressão a protestos na esplanada das mesquitas. Depois de tensões no mar entre navios do Irã e dos Estados Unidos, os guardiões da Revolução afirmaram que os navios de Washington tiveram uma conduta antiprofissional. Na segunda-feira, o Pentágono afirmou que 13 embarcações rápidas de ataque dos Guardiães se aproximaram a 140 metros de 7 navios americanos e um deles teve que realizar 30 disparos de advertência para dispersar os barcos iranianos. Além disso, autoridades americanas defenderam o direito dos barcos à autodefesa. O braço ideológico do regime iraniano confirmou o incidente e disse que as embarcações realizavam patrulhas em águas territoriais do Irã. Os guardiães também garantiram que mantiveram a distância legal no estreito e que a Marinha avisou os americanos contra a conduta arriscada e antiprofissional. Esse foi o segundo incidente do tipo em 2 semanas no Golfo, onde está localizado o Estreito de Hormuz, uma rota estratégica mundial para o trânsito de petróleo. Irã e Estados Unidos estiveram perto de uma guerra em 2 ocasiões desde junho de 2019, em meio a tensões no Golfo pelo Acordo Internacional de 2015 sobre o programa nuclear de Teherã. E a Rainha Elizabeth II apresentou hoje o Programa de Recuperação Nacional do primeiro-ministro Boris Johnson. Este foi o primeiro compromisso oficial da monarca após a morte do marido há pouco mais de um mês. A rainha inaugurou uma nova sessão parlamentar e apresentou o Programa de Recuperação Nacional da pandemia do primeiro-ministro Boris Johnson, que ganhou força após as eleições locais. My government's priority is to deliver A prioridade do meu governo é conseguir uma recuperação nacional da pandemia que faça o Reino Unido mais forte, mais saudável e mais próspero do que antes. Para isso, o meu governo vai aumentar as oportunidades em todas as partes do Reino Unido, apoiando empregos, negócios e crescimento econômico e abordando o impacto da pandemia nos serviços públicos. A cerimônia foi reduzida devido à crise sanitária. A soberana de 95 anos chegou de automóvel ao invés da tradicional carruagem e o desfile real foi cortado. Como determinava a tradição, Elizabeth leu um discurso escrito pelo executivo para apresentar os planos para o próximo ano.
As medidas incluem destinar mais recursos para o sistema público de saúde, como financiamento adicional, novas tecnologias e programa contra a obesidade e os problemas de saúde mental. O governo também pretende estimular as pesquisas e continuar ajudando as empresas asfixiadas por meses de restrições. Outras iniciativas pretendem combater o racismo e estabelecer metas sobre a emissão de gases do efeito estufa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Ótimo dia para você.